Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Gostaria do seu like, da sua inscrição e do seu compartilhamento. Esse que vos fala ficaria muito grato. Bom, hoje nós falaremos sobre a Baixa Idade Média. A Idade Média ela está dividida em alta e baixa. A alta vai do 5 até o 11 e a baixa do 11 até o 15. Nós vamos ver o seguinte. Na chamada Alta Idade Média, que eu já postei os vídeos, são 2 vídeos, Feudalismo e Cruzadas, nós veremos, a partir das Cruzadas, uma mudança muito grande na Europa. Consequências das Cruzadas. As consequências foram o enfraquecimento da nobreza feudal. Os senhores feudais tinham que custear toda a logística para ir até a Palestina, depois da convocação do Papa Urbano II em 1096, para libertar do domínio muçulmano. O custo era muito alto. Muitos senhores feudais morreram nas cruzadas, mais de 1 milhão de mortos. E nós vamos observar também que, na verdade, muitos voltaram falidos para a Europa. Aqueles condes, marqueses e duques. Uma falência total. E com o enfraquecimento da nobreza feudal, os reis que lá na época do feudalismo tinham apenas um poder simbólico, um poder decorativo, passam a ter a ambição de tomar o seu reino de volta. Os reinos estavam divididos em condados, marcas e ducados, que eram, na verdade, dominados pelos senhores feudais. Com o enfraquecimento deles, esses reis passam a fortalecer o seu poder. Com isso, os reis deixarão de ser apenas reis de direito para serem reis de fato. Mas eu quero lembrar vocês, tudo tem uma etapa, não é do dia para a noite, né? A situação vai mudando gradativamente. Bom, nós vamos ter também o surgimento, o mais importante fato das cruzadas, na minha humilde opinião, foi exatamente o surgimento do comércio. Quando esses senhores feudais se deslocaram até o Oriente, eles precisavam de uma logística para chegar com seus exércitos lá. Alimento, roupa, cavalos, ferraduras, armas, utensílios, porque tudo se desgasta. A própria viagem para lá já era uma aventura. E o que acontece então? Alguns mercadores foram levando o que esses caras precisavam. Quando chegaram lá, começaram os combates entre muçulmanos e cristãos, os cruzados, e eles encontraram alguns muçulmanos que não estavam interessados nessa luta. Eles queriam vender seus produtos. Especiarias, gengibre, noz moscada, canela, pimenta, açúcar, cravo e artigos de luxo, objetos feitos de porcelana, tecidos de seda, perfume, joias, tapetes da Pérsia. E eles pegam esses produtos e voltam e vendem tudo na Europa. Deixou de existir na Europa agora a agricultura de subsistência para termos o comércio. O que vai acontecer? Esses mercadores terão que formar, na verdade, o seu grupo, né, as suas vilas, ainda dentro dos feudos na Europa. Apesar de os senhores feudais estarem enfraquecidos, eles tinham ainda essa situação. Surgem, então, as vilas comerciais na Europa. Essas vilas serão chamadas de burgos. É uma expressão alemã. E os habitantes dos burgos serão chamados de burgueses, surgindo assim uma nova classe social. Lá no feudalismo era nobreza feudal, clero e servos. Agora nós teremos nobreza feudal, clero, burgueses e servos. Ainda os senhores feudais estão no topo da pirâmide. Gradativamente eles vão desaparecer. Mas olhem só, com o surgimento dos burgos, essas vilas comerciais, nós vamos ter então cidades que irão surgir com muralhas em volta para se protegerem. E esses comerciantes, além das especiarias e artigos de luxo que vinham lá do Oriente, eles vão desenvolver também o artesanato urbano.
tudo que você possa imaginar de trabalho artesanal, né? Móveis, armas, todos os utensílios pensáveis, roupas, tudo era produzido também nesses burgos. Esses burgos, na verdade, irão sofisticar tanto essa produção artesanal que surgirão as corporações de ofício, né? Que eram associações de artesãos e comerciantes. Eles irão se reorganizar para poder vender. Bom, eles irão criar rotas para a venda dos produtos. Várias estradas serão abertas na Europa. O comércio muda tudo, né? Várias rotas comerciais, as rotas marítimas pelo Mar do Norte, pelo Mar Mediterrâneo, e as rotas terrestres, as chamadas feiras. Eles irão procurar as bifurcações das estradas para formar as feiras, montar suas barracas e vender seus produtos. As mais famosas, Flandres e Champagne, que inclusive deu origem ao nome da bebida. Essa época que nós chamamos de expansão, essa primeira fase, nós vamos ter um crescimento da produção agrícola, novas técnicas agrícolas, novas tecnologias como arado de ferro, moinhos de água e vento, rotação trienal da terra, o arrendamento da terra aos servos. Os senhores feudais voltaram falidos, então eles arrendavam terras aos servos, quer dizer, eles alugavam, e os servos então tinham o estímulo de produzir mais, para produzir excedente, para poder vender nas feiras. É tudo uma reação em cadeia. E o comércio se amplia. Essa primeira fase, chamada de expansão, nós vamos ter o surgimento das comunas. Os burgos estavam dentro dos feudos. Eu comentei com vocês isso. Os burgos estavam dentro dos feudos. Os senhores feudais ainda eram, na prática, os proprietários dos burgos, mesmo enfraquecidos. O que acontece então? Esses burgueses, comerciantes, procuraram os senhores feudais e tentaram negociar a compra da liberdade do burgo, para não ter interferência do senhor feudal, porque ele atrapalhava a atividade comercial, confiscava os produtos, aumentava a carga tributária, era só um atraso de vida para os burgueses. Eles chegavam lá, ofereciam um valor, o senhor feudal aceitava, e esse valor estabelecido, aquele burgo era independente dentro do feudo. Então as comunas era a luta e a compra da liberdade dos feudos. Perceberam que eu falei a palavra luta? Tinha senhor feudal que não aceitava. Não, vocês vão pagar para mim os tributos sobre o comércio. Esses caras, então, procuraram ex-soldados das cruzadas que viviam vagando pela Europa, marginalizados. Eles não se enquadravam num contexto social, porque, na verdade, eles não eram, na verdade, camponeses, artesãos, comerciantes. Eles eram soldados que voltaram das cruzadas. Aliás, voltar das cruzadas já era um grande negócio, matou mais de 1 milhão de pessoas, né? Já era um grande negócio. E esses caras estavam lá, né? Bebendo, enchendo a cara nos bares, criando problemas, e os burgueses perceberam o seguinte: como é que eu vou lutar contra o seu feudal? Eu não sou soldado, eu sou comerciante. Eles procuraram os ex-soldados das cruzadas, esses caras que vagavam pela Europa, ofereceram dinheiro. Esses caras aceitaram, sabiam lutar, obviamente, voltaram vivos das cruzadas, não foi por acaso, e esses caras então formam exércitos e vão lutar contra os seus feudais pela liberdade do burgo. Moral da história: temos uma nova categoria aí, soldado mercenário, que vai lutar por dinheiro. Essa luta, na verdade, vai se estender porque os senhores feudais, como eu falei, voltaram debilitados das cruzadas. Bom, os burgueses, eles tinham um problema a ser resolvido agora. Ninguém sabia ler nem escrever, não tinha conhecimento. Eu comentei com vocês, lá na época do feudalismo, os intelectuais eram os membros da igreja. O que fazer então? A burguesia não pode viver desse jeito, porque eles são comerciantes. Como é que eu vou saber o que eu lucrei, o que eu perdi, o que eu tenho em estoque, quais são os contratos que eu vou fazer vivendo na ignorância? Eles procuram então a igreja, a única capaz de fornecer o mais importante, os professores. A igreja é sondada pela burguesia. A proposta é o seguinte: nós construímos as escolas
e vocês nos fornecem os professores. Foram procurados os bispos das regiões e a igreja concordou. A partir de agora nós vamos ter escolas. O saber ler, escrever, contar. Não pense que é para criança não, isso aí é para burguês, para fazer negócio. Bom, depois desse aprendizado, eles perceberam que eles queriam aprender mais e fizeram outra proposta, as universidades. E a igreja topou e ela passa então a fornecer professores para ampliar esse conhecimento. Surgem as universidades de Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra e universidades espalhadas pela Europa que têm mais de 1000 anos. A partir desse momento, nós temos uma nova etapa que são agora burgueses também intelectuais. Essa é a fase da expansão. Na próxima postagem eu falarei sobre a fase da depressão. Um forte abraço, professor Marcão na História. Fui!